Boa tarde, gente. A aula de hoje vai ser sobre um problema clássico da matemática, um problema também muito antigo, né? Inicialmente tratado por Heron, né? Heron de Alexandria, e vou trazer novamente, né? Porque é um tema recorrente em vestibulares, certo? Não só com o contexto de torneiras, mas também com vários outros contextos, né? Por exemplo, caiu em uma prova de concurso, né, com contexto de atendimento, né? Mas hoje a gente vai falar sobre inicialmente, né, com o contexto de torneio, beleza? Eu coloquei aqui uma motivação que é, digamos assim, um ponto de partida, né, desse assunto. Diz assim: uma torneira enche um tanque em 2 horas, outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. Se as duas estiverem ligadas, em quanto tempo irão encher o tanque? Beleza? Coloquei aqui, né, essas duas torneiras e aqui um tanque, certo? Vamos lá. Qual é a principal ideia, uma ideia bastante intuitiva para fazer essa questão? Tá? Vou colocar aqui para baixo. Seria pensar o seguinte: supor um valor, né? Vamos supor que o volume, né, desse tanque seja 60 metros cúbicos. Né? Se a torneira 1, né, enche em 2 horas e a torneira 2 enche em 3 horas, então eu posso dizer que a vazão, certo? Essa vazão a gente pode ter de dois tipos, né, que a gente chama de vazão mássica, que ela vai ser dada em quilograma por segundo, que vai ser massa pelo tempo, a quantidade de matéria que passa em um intervalo de tempo. E a gente tem a vazão volumétrica. Que vai ser o volume, né, metro cúbico no SI por segundo, né, a quantidade de volume que passa pelo tempo. As duas podem ser relacionadas, né, através da densidade, né? Rho é igual a massa sobre volume, onde Rho é a densidade. Ok, gente? Beleza. Então a gente pode pensar o seguinte: se o tanque tem 60 metros cúbicos e a torneira 1 enche em 2 horas, a torneira 2 enche em 3 horas. Então a gente pode medir a vazão de cada uma. Ó, a vazão da torneira 1 vai ser 60 por 2, né? 60 metros cúbicos, né? E 2 horas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são 30 metros cúbicos por hora. E a torneira 2, né, vai ser 60 metros cúbicos a cada 3 horas, né? O que vai dar 20 metros cúbicos por hora. Beleza? Então a gente tem a vazão da primeira sendo 30 metros cúbicos por hora e a vazão da segunda sendo 20 metros cúbicos por hora. Desculpa. Vamos lá. Se as duas estiverem juntas, a gente pode somar, né, essas duas vazões, porque as duas vão estar ligadas juntas. Então, somando as vazões, eu vou chamar de Q, né, que é a minha vazão equivalente. Então vai ficar 30 metros cúbicos mais 20 metros cúbicos. Então minha vazão equivalente vai ser igual a 50 metros cúbicos. Uma pergunta que surge bastante é como os professores de matemática acham esses valores já dando inteiro, né? Porque muitas vezes quando a gente está fazendo uma questão, a gente vai supor um valor e a gente supõe e dá um número racional aqui, né? Vê, esses 60 metros cúbicos, como eu coloquei ele logo no início? Perceba, 2 vezes 3 é 6. Aí eu coloquei 60, tá? Então, eu coloquei um múltiplo de 2 e 3 e multipliquei por 10, né? Porque facilita dando uma vazão inteira aqui, ok? Então, se as duas estiverem ligadas, né, vai dar 50 metros cúbicos por hora, né? Eita, esqueci o por hora aqui. 60 metros cúbicos por hora, porque é vazão.
beleza? Então a gente poderia fazer uma regrinha de 3 aqui e pensar no seguinte, ó. Se em 1 hora enche 50 metros cúbicos, em X horas encherá 60 metros cúbicos. Fazendo uma regrinha de 3, a gente vai ter que 60 metros cúbicos é igual, né? Deixa eu tirar a unidade, 60 vai ser igual a 50x, x vai ser igual a 60 sobre 50, corta esse zero com esse zero, né? O que é que eu gosto de ensinar? Vê, 6 sobre 5, né? E aqui vai dar em hora, né? Porque aqui é hora, aqui também vai ser hora, né? Então, o que é que eu gosto de ensinar? Eu faço o seguinte, 6 é 5 mais 1, né? Sobre 5. Lembrem da propriedade, né? Lembrando da propriedade, A mais B sobre C é igual a A sobre C mais B sobre C, ok? A sobre C mais B sobre C. Perfeito, gente? Então aqui vai ficar 5 sobre 5 mais 1 quinto. Beleza? 5 sobre 5 é 1. E 1 quinto de hora é quanto? Se 1 hora é 60 minutos, 1 quinto são 12 minutos, né? Então vai ser enchido esse tanque em 1 hora e 12 minutos, certo? Beleza? Deixa eu só tirar um zoom aqui para vocês verem como se resolve esse problema. Beleza? Seria uma ideia inicial, sem precisar de nenhuma fórmula, ok? Mas agora eu vou generalizar, né? Então, se eu tivesse 5 torneiras, 6 torneiras, como é que eu faria? Primeiro eu vou fazer com as duas, tá? Vamos lá. Vê, eu vou ter o Q equivalente, né? Vocês perceberam que o Q equivalente vai ser o quê? Vai ser meu Q1 mais meu Q2. Então, a vazão, né, as duas torneiras ligadas, é igual a uma torneira só ligada mais a segunda torneira só ligada. Perceba, isso aqui não é a soma dos tempos, ok? Mas sim a soma das vazões. O que é a vazão? A vazão vai ser o volume, é uma vazão volumétrica, o volume sobre o tempo equivalente. E o Q1, quem é? Vai ser o volume sobre T1, ok? Que é o tempo da primeira torneira. E quem é o Q2? É V sobre o tempo de encher o tanque completo da segunda torneira. Ok, os volumes são os mesmos. Por quê? Porque se trata do mesmo tanque. Então, quando o enunciado diz que uma torneira enche um tanque em 2 horas, e a outra torneira enche esse mesmo tanque em 3 horas, então os tanques são os mesmos, são idênticos. Então, os volumes são os mesmos. Então, a gente pode cancelá-los aqui. Ó. Volume cancela com volume, cancela com volume. Beleza? Então, a gente vai ter, né, 1 sobre tempo equivalente é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Beleza? A gente pode ajeitar essa fórmula, né? A gente vai ter o seguinte, ó, 1 sobre tempo equivalente vai ser igual a T2 mais T1, e aqui embaixo fica T2 vezes T1. Por enquanto é uma soma pelo produto. Perceba, eu quero o tempo equivalente, mas aqui eu tenho o inverso. Então eu vou inverter ambos os lados da equação. Beleza? Invertendo ambos os lados da equação, eu vou ter que o tempo equivalente é igual a T2. Eu vou colocar T1, né, vezes T2. A ordem dos fatores não altera o produto. E aqui eu vou colocar T1 mais T2. Ok? Então, quando a gente tiver um problema das torneiras que estiver dando o tempo, então, estiver dando o tempo de cada torneira, né, então basta fazer dessa forma. Vê como fica simples. Voltando para o problema inicial, né? Ele diz que a torneira 1 enche em 2 horas e a torneira 2 enche em 3 horas. Então basta a gente fazer um cálculo, né, de produto pela soma.
Então fica 2 vezes 3, e aqui embaixo fica 2 mais 3, fica 6 sobre 5, né, 6 quintos, que vai dar aquilo que a gente acabou de ver, 1 hora e 12 minutos. Perfeito, gente? Aí, por que eu chamo de equivalente, né, tempo equivalente? Né? Por que eu faço isso? Porque isso lembra muito, né, um problema de física. Que problema é esse? Um circuito com duas resistências em paralelo. Certo? Ficou mal desenhado aí, mas não tem problema. Certo? Eu faço essa ideia como se fosse um tanque, né, com duas torneiras, né, enchendo ele, né, em paralelo, assim. Beleza? Aqui eu tenho que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2, e aqui R1 mais R2, e aqui eu faço que o tempo equivalente é igual a T1 vezes T2, que é o tempo da torneira 1 encher esse tanque, né? E aqui T2, né? Então T1 vezes T2, e aqui T1 mais T2, beleza? Então a gente pode fazer, né, essa ideia, né, de tanque, né, com vários, né? Com essa ideia de soma, de produto pela soma, a gente pode fazer com várias coisas na matemática, assim como eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, tá? Coloquei a ideia de capacitância, a ideia de quando a gente tem dois triângulos, né? A ideia da equação de Gauss para óptica, né? Tanto para lentes quanto para espelho esférico, né? A gente sempre vai chegar num produto pela soma, certo, gente? Beleza. E se eu tiver várias torneiras? Se eu tiver várias torneiras, aí não vai dar para fazer um produto pela soma, porque o produto pela soma se restringe a um problema de duas torneiras. Tá? Se tiver várias torneiras, eu vou chamar assim, Q equivalente vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais até Qn, certo? Q equivalente vai ser Q1 até Qn, né? É a enésima torneira. Ok? Isso aqui eu estou somando as vazões, né, de todas as torneiras. Se eu tiver 50 torneiras, né, então a gente vai somar 50 vazões. Beleza? Então aqui vai ficar V sobre T equivalente. Beleza? E aqui vai ficar V sobre T1, né, mais V sobre T2, mais V sobre T3, mais, né, V sobre Tn. Beleza? Como o volume, né, como os volumes são os mesmos, então eu posso cancelá-los. Então eu vou cancelar esse até esse. Então a gente vai ter 1 sobre o tempo equivalente, né, igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3 mais 1 sobre Tn, beleza? Aqui a gente pode generalizar, a gente generalizou no caso, para N torneiras. A gente não está mais a gente não tem mais a restrição de duas torneiras. Agora a gente tem N torneiras, beleza? Então se tiver 10 torneiras, basta você colocar nessa fórmula, calcular o MMC e descobrir o tempo equivalente, beleza? Que vai ser o tempo que, com as 10 torneiras abertas, o quanto tempo vai ser para encher o tanque, certo, gente? Ficou claro? Vamos lá. Esse caso é para a torneira, então a torneira está adicionando material no tanque. Mas se a gente tiver um ralo, certo? Se a gente tiver um ralo, o ralo vai estar retirando, né, a torneira. Vou desenhar aqui de maneira bem rápida. A torneira, ela adiciona, beleza? A torneira, ela adiciona, desenho uma torneira aqui, né? A torneira ela adiciona e o ralo retira, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, né, o caso de uma torneira e um ralo, né? A gente vai ter que a vazão equivalente, ela vai ser
a vazão da torneira, eu vou chamar de Q1, menos a vazão do ralo. Ok? Então aqui a gente ficaria com vazão sobre tempo equivalente, né, que é o tempo que vai custar para encher o tanque ou esvaziá-lo, né? Eu já vou explicar o porquê. E aqui T1 menos o V, né, sobre o tempo do ralo. Podemos cancelar o volume, volume, volume. E aqui a gente ficaria com 1 sobre tempo equivalente. Aqui fica 1 sobre T1 menos 1 sobre tempo do ralo. Certo, gente? Isso aqui vai para vários, né? Se a gente tiver, sei lá, 3 torneiras, vamos lá. Se a gente tiver 3 torneiras e 2 ralos, por exemplo, aí fica 1 sobre tempo equivalente igual a 1 sobre o tempo da torneira 1 mais 1 sobre o tempo da torneira 2 mais 1 sobre o tempo da torneira 3 menos 1 sobre o tempo do ralo 1 menos 1 sobre o tempo do ralo 2. Ok, gente? Generaliza. O problema não fica mais complicado depois de vocês saberem isso, tá? Vamos lá. E como é que eu sei se esse tanque ele vai encher, dado que ele tem um ralo? E como é que eu sei se esse tanque vai esvaziar? Basta vocês prestarem atenção no seguinte. Se a vazão, vou chamar de como eu estou chamando, né? Que se a vazão da torneira for maior do que a vazão do ralo, né? Lembrando que a torneira adiciona e o ralo retira. Se a vazão da torneira for maior do que a vazão do ralo, né? Então esse tanque encherá. Certo? Se a vazão da torneira for menor do que a vazão do ralo, esse tanque esvaziará. Certo? Então, por exemplo, se ele diz assim, uma torneira enche um tanque em 2 horas e o ralo esvazia o tanque em 4 horas. Obviamente, se os dois estiverem ligados, em algum momento esse tanque vai encher. Agora, se for o contrário, por exemplo, se eu tiver uma torneira enchendo o tanque em 4 horas e o ralo esvaziando o tanque em 2 horas, então em algum momento, deixa eu colocar para o lado para vocês verem, em algum momento esse tanque vai ficar vazio. Ok, gente? É claro? Beleza, então com isso a gente encerra a primeira parte da aula e fala sobre a parte mais teórica dos problemas, do problema das torneiras. Na próxima parte eu vou trazer exemplos de problema da torneira, ok? Valeu, gente!